Taiwan relata aumento na frota de navios de guerra chineses nas imediações da ilha. Neste domingo, 8/12/2024, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que a China quase dobrou o número de seus navios de guerra operando ao redor da ilha nas últimas 24 horas. Segundo o relatório do Ministério da Defesa de Taiwan, neste domingo foi registrado um aumento nas atividades militares chinesas ao redor da ilha. Nas últimas 24 horas foram avistados 14 navios de guerra da China continental operando próximo à ilha. Fontes que falaram a Reuters sob condição de anonimato acreditam que as visitas do líder administrativo de Taipei, Lai Ching-ting, ao Havaí, ao território norte-americano de Guam, como parte da viagem pelo Pacífico, podem ter irritado Pequim a ponto de estar se preparando para lançar mais exercícios militares no entorno da ilha. Para além disso, o Ministério taiwanês relatou 4 balões chineses voando sobre o estreito de Taiwan, tornando o clima na região tenso, já que este pode ser o pronúncio para novos jogos de guerra envolvendo a ilha. Em suas redes, o Ministério da Defesa da China afirmou que os esforços de Lai para usar armas para buscar a independência e se aproximar dos Estados Unidos estavam fadados ao fracasso, já que a China compreende Taiwan como inalienável de seu território e que a reunificação é apenas uma questão de tempo. O governo de Taiwan está fazendo uma falsa demonstração de poder, enquanto o governo dos Estados Unidos está agindo em comum com gangsters e chacais para apoiar Taiwan, disse a postagem da defesa chinesa. Em mais de ocasião, a China reiterou pedidos para que nenhum Estado, organização ou indivíduo fortaleça laços com Taiwan, contrariando sua visão política de uma só China, e que esta é definitivamente uma das linhas vermelhas que não deve ser cruzada para manter relações amigáveis com Pequim. Embora a administração taiwanesa não reconheça como pertencente à China continental, Pequim já afirmou que a reunificação vai acontecer e a forma como ela deve ocorrer, no entanto, depende das decisões tomadas por seu governo e pela liderança administrativa da ilha. A ajuda total à Ucrânia ultrapassa 119 bilhões desde fevereiro de 2022, diz Pentágono. O volume total de apoio militar para a Ucrânia, aliás, desde o início da operação militar especial russa em fevereiro de 2022, ultrapassou 119 bilhões de dólares, incluindo 62 bilhões dos Estados Unidos, disse o chefe do Pentágono em Austin. No início do dia 8/12/2024, os Estados Unidos alocaram um novo pacote de ajuda militar de 988 milhões para a Ucrânia. Isso eleva o total de assistência de segurança dos Estados Unidos comprometido com a Ucrânia desde fevereiro de 2022 para mais de 62 bilhões, disse Austin durante o discurso no Fórum de Defesa Nacional Reagan, na Califórnia. Austin acrescentou que a Ucrânia recebeu mais de 57 bilhões de outros aliados de Kiev. Os Estados Unidos alocaram um novo pacote de ajuda militar de 988 milhões para a Ucrânia como parte de um programa para comprar novas armas. Disse o Pentágono no comunicado. Hoje, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou um novo pacote significativo de assistência de segurança. Disse o comunicado. Esse pacote de assistência de segurança compromete 988 milhões adicionais como suporte para meio da iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia. Os fundos vão ser alocados como parte de um programa para comprar novas armas, não para despachá-las de depósitos militares dos Estados Unidos. O novo pacote de suporte inclui munição para os lançadores de foguetes múltiplos, HIMARS, drones, bem como equipamentos e peças de reposição para reparo e manutenção de artilharia, tanques e veículos blindados. A Rússia acredita que o fornecimento de armas à Ucrânia dificulta o acordo envolvendo diretamente os países da OTAN no conflito. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, de Lavrov, observou que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia seria um alvo legítimo para a Rússia. De acordo com Lavrov, os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito, incluindo não apenas o fornecimento de armas, mas também o treinamento pessoal na Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países. Bashar al-Assad e seus parentes chegam em Moscou para asilo, diz fonte do Kremlin. O presidente Sírio Bashar al-Assad e seus parentes chegaram neste domingo, 8/12/2024, em Moscou, disse a fonte do Kremlin. A Rússia os concedeu asilo. O ex-presidente sírio e seus familiares receberam asilo na Rússia por questões humanitárias, disse a fonte do Kremlin.
A falta de diálogo entre as forças da região teria sido um dos fatores que fez com que o agora ex-líder Sírio deixasse sua nação em prol de sua vida. Em meio a esse impasse, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que Assad deixou o gabinete presidencial e o país após negociações com a oposição, dando instruções para transferir o poder de forma pacífica. A Rússia sempre apoiou a busca por uma solução política para resolver a crise síria. Partimos da necessidade de retomar as negociações sob os auspícios da ONU, disse neste domingo uma fonte do Kremlin a esta agência. A Rússia, que busca intermediar soluções para o conflito na região, disse estar muito preocupado com os acontecimentos recentes na Síria e conclama a rejeição de uso da violência e a resolução de todas as questões de governança por meios políticos, segundo a chancelaria. Como resultado das negociações entre Assad e vários participantes do conflito armado no território da Síria, ele decidiu renunciar à presidência A presidente deixou o país instruído uma transferência pacífica de poder, disse comunicado. Contudo, a Rússia está em contato com todas as formações da oposição síria, complementou a chancelaria. A situação na Síria vem se agravando a cada nova informação sobre os avanços de grupos militantes e mudanças políticas em meio ao conflito na região neste sábado e neste domingo, por exemplo, as investidas vêm crescendo cada vez mais. No dia 27 de novembro, membros do Hayat Tahrir al-Sham lançaram, juntamente com vários grupos armados da oposição síria, uma ofensiva em grande escala contra o exército do país nas províncias sírias de Alepo e Adlib. Ações na região retornaram pela primeira vez desde 2016. Também na semana passada, em 30 de novembro, os radicais tomaram o controle da cidade de Alepo, incluindo o aeroporto internacional e a base aérea de Huawei Iris, algo que não acontecia desde a conclusão do conflito armado na Síria em março de 2011, em que as forças governamentais enfrentam grupos armados de oposição e organizações terroristas. Forças armadas da Alemanha intensificam preparativos para a guerra contra a Rússia e revelam plano estratégico com 1000 páginas para proteger a infraestrutura crítica, denominado Operação Alemanha. A Alemanha está reforçando seus preparativos militares e de defesa em meio às crescentes tensões globais com a Rússia. Um extenso plano estratégico intitulado Operação Alemanha foi revelado com mais de 1000 páginas, detalhando como o país tornaria um ponto-chave para o deslocamento de tropas e equipamentos em direção ao flanco leste da OTAN. Este documento reflete o nível de preocupação do governo alemão com um possível confronto direto com o Kremlin. O chefe da agência de inteligência da Alemanha, Bruno Kahl, alertou sobre uma intensificação das operações russas, incluindo sabotagem da infraestrutura e ataques a satélites ocidentais. Recentemente, a queda de um avião da DHL na Lituânia levantou suspeita de ação deliberada por parte da Rússia, ressaltando como a guerra moderna se estende para além dos campos de batalha convencionais. Com mais de 185 mil soldados ativos, as forças armadas da Alemanha, conhecidas como Bundeswehr, estão entre as maiores da União Europeia. Após anos de críticas sobre o baixo investimento em defesa, o país finalmente alcançou o compromisso de destinar 2% do PIB ao setor militar, conforme estipulado pela OTAN em 2014. Este marco representa uma guinada histórica após décadas de corte de orçamento militar. A escalada do conflito na Ucrânia e o uso de mísseis balísticos por parte da Rússia aumentaram o temor de uma guerra global. Enquanto a Ucrânia busca acelerar sua entrada na OTAN, o Kremlin utiliza as possibilidades como justificativo para continuar o conflito. Reuniões em Bruxelas têm intensificado pedidos para sistemas de defesa como Patriot, utilizado pelos Estados Unidos. Além do fortalecimento militar, a Alemanha também foca na proteção de sua população. Em novembro, o governo anunciou a reativação de antigos bunkers e o mapeamento de abrigos capazes de oferecer refúgio em caso de ataque. A construção de novas estruturas em áreas estratégicas está sendo analisada para lidar com possíveis ameaças. O cenário de incerteza política e global é agravado pela possibilidade de mudança na liderança dos Estados Unidos, o que pode enfraquecer o apoio militar e financeiro à Ucrânia. Enquanto isso, outros países europeus também intensificaram treinamentos militares e reforçam medidas de emergência em regiões próximas à fronteira russa. Mesmo distante, o Brasil acompanha os desdobramentos com preocupação. O governo brasileiro permanece sem grandes ações diante de ameaças crescentes, como possível alinhamento da Venezuela. Liderado por Nicolás Maduro, com potência que desafiou a estabilidade global, Maduro cogita até mesmo enviar tropas para a Rússia, colocando a América do Sul no radar das sanções internacionais. A Alemanha dá um recado claro ao se posicionar como liderança na preparação para cenário de crise. Está pronta para defender seus interesses. Aliás, contudo, as próximas semanas serão cruciais para definir se a diplomacia ainda pode conter o avanço de uma escala militar de proporções históricas ou se o mundo caminha para um novo período de estabilidade.
Não duraríamos nem 6 meses em caso de guerra. Exército inglês enfrenta a pior crise desde o século XIX. Orçamento reduzido, falta de soldados e reservas despreparadas ameaçam a segurança nacional. O exército inglês, uma força militar que já mudou o curso da história global, enfrenta atualmente sua pior crise desde o século XIX, com um efetivo reduzido a menos de 75 mil soldados ativos, o menor número registrado desde as guerras napoleônicas. A Inglaterra se depara com um desafio significativo para manter sua capacidade de resposta em tempos de crise. Especialistas alertam que no cenário atual, a força militar do país não suportaria um conflito prolongado, como observado recentemente na Ucrânia. Historicamente, reconhecido por sua capacidade de adaptação, o exército inglês transformou-se de uma força pequena e desorganizada com apenas 4 mil soldados no final do século XVII em uma das mais disciplinadas da Europa durante as guerras napoleônicas. Em 1813, chegou ao auge de 250 mil soldados complementados por regimentos especializados e aliados estrangeiros. No entanto, séculos depois, o cenário é outro. Cortes sucessivos no orçamento de defesa, aliados à dependência excessiva de reservistas, minaram a eficiência e a prontidão da instituição. Atualmente, cerca de 25 mil integrantes das Forças Armadas inglesas são reservistas, mas o sistema de recrutamento e treinamento enfrenta dificuldades, comprometendo a capacidade de mobilização rápida, segundo Alistair Cairns, ex-coronel dos Fuzileiros Reais e atual ministro dos veteranos. O exército poderia ser destruído em apenas 6 meses de combate intenso. Ele ressalta a necessidade de uma reforma estrutural urgente para aumentar a profundidade estratégica, a capacidade de resposta em situações de crise. A situação atual é consequência de uma série de decisões políticas e econômicas adotadas após o colapso da União Soviética. Durante os anos 90 e o início do século XXI, muitos países, incluindo a Inglaterra, adotaram a chamada postura dos dividendos da paz. Essa estratégia priorizava conflitos localizados e breves, confiando na automação e na coalizão com os Estados Unidos em detrimento de um exército numeroso em resposta autônoma. A crise financeira global de 2008 intensificou os cortes orçamentários, atrasando programas de modernização e resultando na dissolução de regimentos históricos. Desde então, a força militar inglesa passou a focar em guerras assimétricas, como os conflitos no Oriente Médio, negligenciando a preparação para combates convencionais com grandes potências. Embora o cenário seja desafiador, há esforço para reverter esse quadro. O governo britânico anunciou a intenção de aumentar o orçamento de defesa de 2% para 2,5% do PIB, priorizando a modernização de equipamentos e fortalecimento do sistema de reserva. Medidas como a simplificação do recrutamento a maiores incentivos financeiros para atrair talentos também estão sendo discutidos como parte da estratégia de recuperação. O enfraquecimento do exército inglês gera preocupações não apenas internas, mas também dentro da OTAN. A ausência de uma força robusta na Inglaterra pode comprometer a segurança da Europa Ocidental, especialmente diante das crescentes tensões com a Rússia. A revitalização das Forças Armadas inglesas é vista como essencial para garantir a estabilidade regional e o papel do país como uma potência militar global. Para Israel, a estrada para Teherã passa por Damasco, por Mike Whitney. A Síria é uma parte indispensável do ambicioso plano de Israel para refazer o Oriente Médio. O país fica no coração da região e serve tanto como ponte terrestre crítica para o transporte de armamento e soldados de infantaria do Irã para seus aliados, quanto como centro geopolítico da resistência armada à expansão israelense. Para realmente dominar a região, Israel deve derrubar o governo em Damasco e instalar um regime fantoche semelhante aos da Jordânia e do Egito. Agora que Washington foi persuadido a apoiar incondicionalmente os interesses de Israel sobre os seus próprios, não há melhor momento para afetar as mudanças que têm mais probabilidade de atingir o plano abrangente de Tel Aviv. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está, portanto, preparado para lançar uma guerra terrestre no sul, para criar uma guerra de duas frentes que dividirá as forças sírias ao meio, melhorando muito suas perspectivas de sucesso. Ao mesmo tempo, os jihadistas, apoiados pelos Estados Unidos, continuarão sua fúria no norte, gradualmente erodindo as defesas esfarrapadas da Síria, enquanto protege ainda mais a capital industrial da Síria, Alepo. Se Damasco cair, Assad foi removido do poder, o sonho de Israel de hegemonia regional estará ao alcance, provavelmente atingível se como assumimos, o presidente Trump se comprometer a iniciar uma guerra com o Irã como parte de um lobby poderoso
dos lobistas que o calçaram de volta à Casa Branca, mas primeiro a Síria deve ser pacificada, seu exército derrotado e seu atual governo deposto. Esta é a única maneira de o Irã ser efetivamente cortado de seus aliados e parceiros e assim preparado para o terrível ataque que está por vir. Atualmente há apenas um homem na Terra que pode pôr fim à cruzada sanguinária de Israel. Se Putin não agir rápido e fornecer assistência emergencial a Assad, então o curso atual dos eventos provavelmente será irreversível. Isso pode até significar o envio de tropas de combate russos para afastar a ofensiva terrorista pelos Estados Unidos ou as próximas provocações no sul. Em suma, o Estado soberano da Síria agora enfrenta uma crise existencial que impactará negativamente toda a região e o mundo se Putin não abandonar sua abordagem tipicamente cautelosa, fornecer as ferramentas para que a Síria precisa para afastar os bárbaros. Na edição deste domingo, Times of Israel, vemos que os planejadores de guerra israelenses já se estabeleceram em um pretexto para invadir a Síria pelo sul. Confira esse trecho de um artigo intitulado Rebels Advance in Syria, Spill Short Term Benefit. Israel está observando os avanços dos rebeldes jihadistas na Síria com considerável cautela, com chefes de inteligência dizendo que os desenvolvimentos do escalão político da Síria podem, em última análise, significar problemas para Israel, relata o Canal 12. Neita teria sido informado de que a atenção do Hezbollah agora será transferida para a Síria, assim como as suas forças a fim de defender o regime de Assad. Os chefes de inteligência alertaram que o colapso do regime de Assad provavelmente criará um caos nuclear, ameaças militares contra Israel se desenvolveriam. O Canal 12 relata ainda que preocupações foram levantadas na consulta de segurança de sexta-feira de que capacidades estratégicas do regime de Assad poderiam cair nas mãos dos jihadistas. A principal preocupação está relacionada aos restos de armas químicas, diz o relatório. Diz o relatório, sem dar mais detalhes, que o exército israelense está se preparando para o cenário em que Israel seria obrigado a agir. Há também uma avaliação de que a Síria poderia abrir seus portões para um número significativo de forças iranianas para tentar estabilizar o país, diz o relatório. Os avanços dos rebeldes na Síria significam benefícios de curto prazo, problemas potenciais para Israel, disseram chefes de inteligência ao Times of Israel. Aí está, preto e branco, a justificativa para invadir a Síria. Israel tem uma série de desculpas para escolher tudo, de armas químicas a forças iranianas, passando pelo caos pós-mudança de regime até as forças de Hezbollah, defendendo o regime de Assad. A cada passo você pode ver o quão bem preparado Israel está para qualquer eventualidade. Esse plano está em andamento há anos, se não mais. É claro, a estratégia precisa ser executada rapidamente para preparar o campo de batalha para o grande final. Após de janeiro, quando o presidente mais pró-sionista da história dos Estados Unidos ascenderá ao trono e recompensará Israel com a guerra contra o Irã, que ele tanto busca. Nada é deixado ao acaso. Surpreendentemente, o pessoal do Jerusalém Post é mais direto sobre suas visões sobre os desenvolvimentos em Alepo. Na verdade, o analista astuto admite candidamente que a capitulação da capital industrial da nação nas mãos de cortadores de gargantas fanáticos é uma boa notícia. O que dizer? Pergunta. Aqui está um trecho do artigo. O ataque islâmico a Alepo é aparentemente uma boa notícia para Israel, disse Daniel Rakov, pesquisador sênior do Instituto de Estratégia e Segurança de Jerusalém, em uma publicação no sábado para o X. Ele disse que a queda do norte da Síria para os rebeldes danifica a infraestrutura dos iranianos e o Hezbollah ali e tornará difícil para eles trabalharem para restaurar o Hezbollah. O pesquisador israelense também afirmou que a mídia estatal russa está ignorando amplamente o conflito em Alepo, ao mesmo tempo em que afirma que os comentaristas russos sobre conflitos globais disseram que Moscou não é responsável pelo fracasso de defesa da cidade síria, dizendo que a Rússia tinha muito poucas forças lá e que o incidente foi um grande fracasso para o regime de Assad. Uma oportunidade para Israel atacar a Síria? Pergunta. Rakov então considera a ideia de Israel ter a oportunidade de atacar a Síria devido à fraqueza demonstrada pelo regime de Assad. A perda de Alepo por Assad prejudica a imagem da Rússia como uma potência capaz de projetar influência fora do espaço pós-soviético e ameaça um importante ativo estratégico de Putin, que são as bases na Síria, escreve ele. Isso também reflete negativamente na imagem da Rússia na região. Os russos, como podemos aprender com a ofensiva ucraniana em Kursk, não têm pressa em ficar histéricos, mas a velocidade com que Alepo caiu exigirá que eles respondam rapidamente, escreveu ele. O pesquisador concluiu seu post dizendo que, embora a situação instável na Síria possa fazer com que Assad e os russos abram os portões com mais força para a entrada das forças militares iranianas, o colapso do regime de Assad pode criar um cenário para o crescimento de ameaças militares significativas contra Israel.
Ataques em Alepo são aparentemente boas notícias para Israel, disse o pesquisador do Jerusalem Post. Uma oportunidade para Israel atacar a Síria? Pergunta. Mas é igualmente interessante ver que expulsar a Rússia do Oriente Médio é quase importante quanto derrubar Assad do ponto de vista de Israel. E também está claro que o senhor Jacob acha que Putin está nas cordas e não responderá em tempo hábil, e que isso pode ser muito vantajoso para Israel. Mas é claro que é mais chocante sobre a avaliação geral de Jacob é a alegria que ele obtém da destruição de uma cidade próspera nas mãos de selvagens perturbados empenhados em substituir um sistema estável e racional por uma autocracia religiosa despótica. Mas suponho que o genocídio é seu parâmetro de sucesso, não deve nos surpreender. Esta é uma atualização de domingo sobre a situação extremamente volátil no terreno da Síria. Ataques aéreos. Ataques aéreos dos governos russo e sírio atingiram o centro de Alepo no sábado, enquanto rebeldes reivindicavam o controle do aeroporto internacional da cidade e avançaram em direção a Hama. Foi a primeira vez que os ataques aéreos tiveram como alvo Alepo desde 2016, quando a oposição síria foi expulsa da cidade. No entanto, rebeldes liderados por Hayat Tahrir al-Sham e grupos aliados, incluindo alguns apoiados pela Turquia, reivindicaram ganhos impressionantes no sábado. Eles alegaram ter tomado o aeroporto internacional de Alepo, a cidade estratégica de Khan, no sul de Idlib. As fronteiras administrativas da governadoria de Idlib estavam totalmente sob seu controle, eles acrescentaram. Eles também alegaram ter começado a marchar em direção a Hama, capturando com sucesso 6 cidades e vilas no interior, incluindo Morek, que fica ao longo de uma importante rodovia que conecta o centro da Síria ao norte. A ofensiva começou na quarta-feira, quando os rebeldes saíram do território controlado pela oposição noroeste da Síria em direção a Alepo. Em 2 dias, eles tomaram dezenas de cidades e vilas, bem como a seção da rodovia estratégica M5, cortando as rotas de suprimento para Damasco. Eles tomaram várias bases militares em posições fortificadas, então, muitas vezes encontrando pouca resistência, colapso das forças governamentais. As forças governamentais entraram em colapso em Idlib e Alepo. Isso deixou Alepo a segunda maior cidade da Síria fora de controle do governo pela primeira vez desde a independência do país em 1946, disse o grupo de monitoramento. Em meio a acontecimentos rápidos, os ministros das relações exteriores da Turquia e da Rússia, ambos grandes interessados na Síria, conversaram por telefone no sábado e concordaram em coordenar esforços para estabilizar a Síria de acordo com Moscou. Ambos os lados expressaram suas preocupações com o desenvolvimento perigoso da situação da República Árabe Síria em conexão com a escalada militar nas províncias de Alepo e Idlib, disse o Ministério Russo. A maior parte da província de Idlib foi mantida. Uma antiga afiliada da Al-Qaeda que estabeleceu uma administração civil, grupos rebeldes apoiados pela Turquia na coalizão do Exército Nacional Sírio mantiveram controle em outras áreas do norte. No entanto, apesar da Rússia estar distraída pela guerra na Ucrânia, as forças de Assad enfraquecidas pelos frequentes ataques israelenses, os aviões de guerra sírios e russos intensificaram os ataques aéreos em áreas controladas pela oposição desde agosto de 2023. Síria, ataques mortais atingem a Alepo enquanto rebeldes tomam o aeroporto e avançam em direção a Hama. Os leitores devem estar cientes de que Hayat al-Sham e outros grupos chamados rebeldes são principalmente afiliados à Al-Qaeda, que foram recrutados, armados e treinados pelos Estados Unidos, Catar e Turquia para prosseguir uma guerra por procuração contra os oponentes da expansão israelense na reconstrução do Oriente Médio. O autor e analista Max Blumenthal fez uma pesquisa considerada sobre as origens desses grupos e apresentou suas descobertas em um artigo recente intitulado Brutal Invasion of Northern Syria. Antigos e atuais oficiais dos Estados Unidos criticaram duramente a força mercenária turca de milícias árabes por executar e decapitar curdos no norte da Síria. Novos dados da Turquia revelam que quase todas as milícias foram armadas e treinadas no passado pela CIA e pelo Pentágono. De acordo com um artigo de pesquisa publicado em outubro pelo think tank turco pró-governo, SETA, das 28 facções na força mercenária turca, 21 foram anteriormente apoiadas pelos Estados Unidos, entre delas, 3 delas por meio de programas do Pentágono para combater o Daesh. 18 dessas facções foram abastecidas pela CIA por meio do Operation na Turquia, MUMI,
uma sala de operações de inteligência conjunto dos amigos da Síria para apoiar a posição armada. 14 facções das 28 também foram destinatárias dos mísseis guiados antitanque fornecidos pelos Estados Unidos. Em outras palavras, praticamente todo o aparato de insurgentes anti-Assad armados e equipados sob a administração Obama foi reaproveitado pelos militares turcos para servir como ponta de lança de sua invasão brutal no norte da Síria. O líder dessa força é Salim Idris. Agora, o ministro da Defesa do governo interino apoiado pela Turquia na Síria. Ele é a mesma figura que hospedou John McCain quando o falecido senador fez sua infame incursão na Síria em 2013. Este bando de hackers, a mídia está agora totalmente exposto por impor um golpe sangrento ao público, comercializando alguns dos fanáticos mais brutais do planeta como revolucionários e rebeldes moderados, enquanto desestabilizavam a região inteira. Como os extremistas que eles promoveram, a maioria conseguiu de alguma forma escapar da responsabilidade de permanecer empregada. Os Estados Unidos apoiaram 21 das 28 milícias loucas que lideraram a invasão brutal da Turquia no norte da Síria. Max Blumenthal, de Gryzony. Então, quem é o maior apoiador do terrorismo no mundo? Pergunta. Você adivinhou o tio Sam? Por fim, terminarei com a citação de uma blogueira que acabei de descobrir, mas com quem concordo em quase todos os pontos que ela faz. Eu ficaria interessado em saber se os outros leitores sentem o mesmo. Esta operação, apoiada pelos Estados Unidos, Israel, Al-Qaeda e a Turquia contra a Síria, usando vários proxies e grupos terroristas, foi planejada há muito tempo para desviar as forças do exército sírio, desestabilizá-las e estendê-las demais, permitindo que Israel entrasse pelo sul, impedindo o fluxo de armas para o Hezbollah do Irã, para o Iraque, Síria e depois do Líbano. A guerra continua, eles apenas mudaram o teatro ligeiramente. É por isso que momentos antes desse cessar-fogo, Israel estava atacando a fronteira entre a Síria e o Líbano e continuou depois. O cessar-fogo dá a Israel tempo para se recuperar porque está fraco e tempo para traçar estratégias com Washington até que a administração mais sionista chegue. Não se engane, Trump fará o que Nathan quer em relação à Síria, que agora será o foco, pois é enorme bloco de resistência que está no caminho do projeto maior de Israel. Turquia e o vigarista de duas caras Erdogan querem o controle do norte da Síria e se venderão a Israel e ao Ocidente, enquanto condenam Nathan em Gaza. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, foi à Turquia e fechou um acordo com Washington, dando F-35s à Turquia logo antes deste ataque. Ele também se encontrou com o Trump em Washington dias antes, 23/11. Nada disso é coincidência. Essencialmente, Israel não vai seguir adiante com esse cessar-fogo. É, em essência, discutível. O Ocidente coletivo, incluindo Tel Aviv, já está em guerra contra aqueles que os combatem para manter sua soberania nacional. Eles querem impedir que o Irã, a Rússia e a Síria cooperem para deter suas ambições expansionistas e belicistas. Força Aérea Brasileira alcança independência ao criar um sistema próprio de identificação aérea e planeja integrar um míssil supersônico com alcance de 800 km para uso nos caças Gripen submarinos. A Força Aérea Brasileira alcançou um marco histórico ao desenvolver um sistema nacional de identificação amigo ou inimigo, consolidando sua presença entre as nações com o domínio dessa tecnologia. Paralelamente, o Brasil avança nas negociações para a aquisição do míssil de cruzeiro Bahamas MG, posicionando-se como potência emergente no cenário militar global. Essas conquistas reforçam a capacidade do país de inovar e alcançar a independência tecnológica em defesa tradicionalmente dominada por potências estrangeiras. A capacidade de identificar aeronaves amigas ou inimigas é fundamental para qualquer força aérea moderna. Esse recurso, conhecido tecnicamente como IFF, Identification Friend or Foe, permite que caças, navios e radares de sistemas antiaéreos realizem a identificação de aeronaves em tempo real, otimizando ações durante operações de combate. Até recentemente, apenas um grupo restrito de países possuía autonomia para desenvolver essa tecnologia. Agora, o Brasil se une a esse seleto grupo com o sistema CM-4B, resultado de mais de uma década de pesquisa. O projeto CM-4B foi liderado pelo Instituto da Aeronáutica e Espaço, em parceria com o Centro de Computação da Aeronáutica, ambos localizados em São José dos Campos.
Desde 2008, os esforços da Força Aérea Brasileira foram direcionados para o desenvolvimento de uma solução compacta e eficiente, culminando em um equipamento de apenas 500 gramas com um impacto estratégico imensurável. O sistema emite algoritmos criptografados que permitem que caças como o F-39 Gripe da Força Aérea Brasileira identifiquem em tempo real se outra aeronave detectada é amiga ou inimiga. Esse avanço representa um salto significativo para a soberania nacional, reduzindo a dependência do Brasil em tecnologias importadas, muitas vezes controladas pelas alianças militares como a OTAN. O CM-4B será submetido à qualificação final em fevereiro de 2025, quando os primeiros protótipos serão testados em voo. A previsão é que a certificação ocorra em novembro do mesmo ano, abrindo caminho para a industrialização e integração dos sistemas aos equipamentos operacionais da Força Aérea Brasileira. Com essa tecnologia, a FAB fortalece suas capacidades defensivas, garantindo maior segurança em operações conjuntas, destacando-se no cenário internacional. Além do avanço na identificação aérea, o Brasil está em negociações avançadas para a aquisição do míssil cruzeiro Brahmos MG, uma arma de alta precisão desenvolvida em parceria entre a Índia e a Rússia. O Brahmos MG possui alcance de até 800 km e é capaz de atingir alvos terrestres e marinhos com velocidade supersônica. A integração desse míssil às plataformas da Força Aérea Brasileira, como os caças Gripe, bem como a Marinha e submarinos da classe Riachuelo, ampliará significativamente a capacidade de situação estratégica do Brasil. O interesse brasileiro no Brahmos MG também reflete a aproximação entre Brasil e Índia no campo da defesa. Durante a última cúpula do G20 do Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi discutiram o fortalecimento das relações bilaterais com foco em setores como tecnologia espacial e sistema de defesa. Essa cooperação poderá abrir caminho para novos projetos conjuntos, consolidando o Brasil como um importante ator no mercado de defesa global. A Força Aérea Brasileira, ao integrar tecnologias como o sistema CM-4B e o míssil Brahmos MG, fortalece sua posição como uma das mais avançadas do mundo. A combinação dessas inovações garante não apenas maior independência tecnológica, mas também projeta o Brasil como um dos poucos países com capacidade de operar sistemas de identificação aérea desenvolvidos nacionalmente. Além disso, a incorporação de armamentos estratégicos como o Brahmos MG posiciona a defesa brasileira em um novo patamar. Esses avanços tecnológicos demonstram a maturidade do setor aeroespacial brasileiro e abrem novas oportunidades para a indústria de defesa nacional, que poderá exportar sistemas avançados para outros países. A Força Aérea Brasileira, com sua capacidade renovada, reforça a soberania do Brasil e eleva sua influência no cenário internacional, mostrando que, quando investe em inovação e desenvolvimento, o país é capaz de competir de igual para igual com as grandes potências mundiais. Washington ataca mais de 75 alvos na Síria, reporta Comando Central dos Estados Unidos. Enquanto Biden diz que vai se reunir com a equipe de segurança para debater a crise na Síria, os Estados Unidos realizam mais de 75 ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico no centro da Síria para impedir que o grupo terrorista se aproveitasse da atual instabilidade do país. É o que informou neste domingo 8 de 12 de 2024 o Comando Central dos Estados Unidos. Forças do Comando Central dos Estados Unidos, SETCOM, conduziram desenho de ataques aéreos de precisão visando campos e agências do ISIS, conhecidos como Síria Central. Conhecidos na Síria Central em 8 de dezembro, os ataques contra os líderes, agentes e campos do ISIS foram conduzidos para impedir que o grupo terrorista conduzisse operações externas e para garantir que o ISIS não tentasse tirar vantagem da situação atual para se reconstruir. Na Síria Central, a operação atingiu mais de 75 alvos, detalha o informativo.
autogolpe mal sucedido da Coreia do Sul pode complicar o pivô de volta à Ásia dos Estados Unidos por Andrei Koryko. O mundo está tentando entender o período de 6 horas da lei marcial da Coreia do Sul, que foi imposto na terça-feira à noite até o início da quarta-feira de manhã, hora local. Foi a primeira vez que o país passou por isso desde 1980. O presidente Yoon Suk-yeol alegou que a oposição estava conspirando para derrubá-lo como parte de uma conspiração anti-estatal que ele conectou à Coreia do Norte. Eles controlam o parlamento, já tentaram o impeachment várias vezes e estavam obstruindo seus esforços legislativos. Essa mesma oposição então correu para a Assembleia Nacional e votou para suspender a lei marcial. Os militares então pararam de tentar invadir as instalações assim que a moção foi aprovada. Yoon cedeu depois que ele e seu gabinete atenderam a demanda. Enquanto ela ainda estava em vigor, alguns nas mídias sociais deram crédito às suas alegações de uma conspiração anti-estatal, enquanto outros especularam que os Estados Unidos tinham algo a ver com isso, embora o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional tenha dito a Axios que eles não receberam nenhum aviso prévio. Agora há pedidos para sua renúncia, até mesmo para acusá-lo de traição. Sua carreira política provavelmente acabou. A esposa de Yoon, Kim Kye-hye, também pode afundar com ele devido aos seus inúmeros escândalos que ele se recusou a investigar. Os leitores podem aprender mais sobre eles aqui. Em retrospectiva, parece convincente que Yeo queira ensinar um autogolpe com pretextos previsíveis de segurança nacional conectados à Coreia do Norte por desespero para se manter no poder e sua esposa longe de problemas. As implicações desta hipótese são muitas, mas os que se seguem são as mais imediatas. 1. Mesmo os aliados tradicionais não estão totalmente sob o controle da América do Norte. É compreensível que alguns tenham especulado durante o auge desta crise que os Estados Unidos tinham algo a ver com isso, já que a Coreia do Sul é um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos, sobre a qual exerce enorme influência, mas as ações indiscutivelmente desonestas de Yoon mostram que mesmo os aliados tradicionais não estão totalmente sob o controle dos Estados Unidos. 2. O mundo se lembra da corrupção política da elite da Coreia do Sul. Poucos fora do país sabem que metade de todos os ex-presidentes sul-coreanos vivos estão agora na prisão, já que a reputação internacional da Coreia do Sul prioriza sua força econômica e apelo cultural, mas seu período de 6 horas de lei marcial lembrou ao mundo sua corrupção política de elite. 3. O ministro da Defesa é igualmente corrupto ou sabe de alguma coisa. Agora está confirmado que o ministro da Defesa, Kim Yong-il, propôs pessoalmente a lei marcial ao seu antigo colega de escola, Yoon. Então, ou ele é igualmente corrupto, ou talvez haja mais do que aparenta na acusação de Yoon sobre a influência da Coreia do Norte sobre a oposição, mesmo que isso não justifique o que ele fez. 4. A nova Guerra Fria não é realmente sobre democracia versus ditadura. O que aconteceu também desmascara a falsa narrativa propagada pelos Estados Unidos de que a nova Guerra Fria seria uma questão de democracia versus ditadura, já que o autogolpe mal sucedido em um dos aliados tradicionais dos Estados Unidos mostra que as tendências antidemocráticas e pró-ditaduras estão vivas e bem na esfera de influência dos Estados Unidos. 5. A queda de Yoon pode complicar o pivô de volta à Ásia dos Estados Unidos. Yoon é agressivo em relação à Coreia do Norte, está considerando armar a Ucrânia e concordou com o plano dos Estados Unidos de organizar uma aliança trilateral entre eles e o Japão, mas tudo isso pode mudar se ele for acusado e a oposição o substituir após as eleições antecipadas, complicando assim o pivô de volta para a Ásia dos Estados Unidos. Mais clareza virá, mas por enquanto parece de fato que armou um autogolpe mal sucedido em conluio com o ministro da Defesa. A consequência mais importante de suas ações é que os Estados Unidos podem agora ser forçados a mudar aspectos de seu pivô de volta para a Ásia, se a oposição logo chegar ao poder como esperado, e reformar a política externa da Coreia do Sul. Isso, muito mais do que a ignomia que esses dois agora enfrentam em casa, pode, portanto, ser seu legado mais duradouro.
Como a indústria automotiva da China pode afetar o mercado mundial de petróleo? Pergunta. A adoção cada vez mais pelos carros elétricos e consequente queda das importações de petróleo por parte da China causará um drástico impacto no mercado global de hidrocarbonetos, aponta vários especialistas. A OPEP terá que ajustar as cotas de produção para manter o equilíbrio entre a oferta e demanda, acrescentam. A China representa 41% do crescimento anual das vendas globais de petróleo. No entanto, os analistas indicam que o país tem cada vez mais carros elétricos, portanto, em breve não precisará de tanta gasolina. Além disso, o enfraquecimento econômico prolongado está retardando o consumo. A demanda por combustíveis na China começou a diminuir alguns anos antes do previsto pelos especialistas. Nos primeiros 10 meses de 2024, as importações de petróleo caíram 3,4% em relação ao ano passado. É um sinal preocupante para os fornecedores, disse o analista financeiro da empresa Beach River, Vladislav Antonov. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em resposta à desaceleração do consumo chinês, prorrogou seus cortes voluntários de produção, embora não tivesse planos de fazê-lo em outubro. Também revisou para baixo os estimativos de demanda para 2024 e 2025. O que a OPEP pode fazer? Pergunta. Evidentemente, ou uma redução adicional proporcional da produção, ou reconhecer que o preço do Brent cairá abaixo dos $70 por barril. Caso contrário, não conseguirá manter sua participação de mercado, argumenta o especialista do Departamento de Pesquisa Estratégica da Agência de Marketing Comercial TR, Yaroslav Astrovitsky. Ao mesmo tempo, os especialistas destacam que a disseminação de carros elétricos e o abandono do transporte a gasolina não são a única razão para a queda da demanda por petróleo. As vendas de veículos elétricos na China são impulsionadas não apenas pela opção ecológica, mas também pela sobreprodução. Em uma tentativa de se proteger da influência de automóveis chineses, os Estados Unidos impuseram tarifa de até 100%. As exportações para esse país deixaram de ser rentáveis. Em meados de 2023, Pequim introduziu incentivos em grande escala para os veículos ecológicos, a fim de impulsionar as vendas internas. Nos próximos 4 anos, quem comprar automóveis elétricos, híbridos ou movidos a hidrogênio estará isento do imposto de compra. O valor total desse estímulo chega a mais de 72 bilhões. O aumento da oferta no mercado interno com descontos contribui para as flutuações do mercado de petróleo no terceiro trimestre de 2024, assim como para a ideia de um grande abandono chinês do petróleo, aponta o chefe do departamento de atendimento ao cliente vendas da corretora Alpha Forex, Alexander Schneiderman. O ritmo de eletrificação do transporte na China é sem precedentes. Em 2023, 1 a cada 3 carros novos comprados no gigante asiático foi elétrico, e a participação das vendas globais atingiu 60%. Em junho foi registrado um ponto de inflexão. Pela primeira vez, o número de carros elétricos e híbridos adquiridos superou o de carros com motor de combustão interna, aponta a mídia inglesa. Por outro lado, uma série de problemas tecnológicos que até agora impediram a expansão em grande escala do uso de transporte elétrico, aponta Antonov. Cada bateria requer metais raros, lítio, cobalto, níquel. Sua extração causa enormes danos ambientais, gigantescas minas no Chile e no Congo. Consumo colossal de água doce, contaminação do solo. Paradoxalmente, os veículos elétricos verdes deixam durante sua produção uma pegada de carbono muito maior do que os carros tradicionais, destaca Antonov. Outro ponto crítico é a utilização das baterias. Sua vida útil dura entre 7 e 10 anos e sua substituição custa entre 15 mil e 20 mil dólares. Ao mesmo tempo, apenas 5% das baterias de íons de lítio são recicladas completamente. Explicou o especialista, um problema ambiental ainda sem solução, portanto, ainda há muita incerteza sobre o destino dos motores a combustão, acrescenta o analista. Existem fatores de contenção, como a demanda na indústria petroquímica e o interesse constante por combustíveis para aviões. De acordo com os analistas Morgan Stanley, a consultoria FGE prevê que o pico das importações de petróleo estará entre 11,2 milhões de barris diários em 2025. E o consumo da China não tem previsão de queda, exigindo mais produção de energia. Recentemente, Pequim aprovou um pacote de medidas para estimular a economia no valor de 1,4 trilhões.
Tudo isso é impossível sem energia, em condições de guerra comercial com os Estados Unidos, o principal parceiro é a Rússia. Além disso, em caso de excesso de petróleo, é fácil vender o excedente para aqueles que não podem nos comprar diretamente. Claro, com uma margem confortável para o intermediário, comenta Schneiderman. Em 2023, os fornecimentos de petróleo da Rússia para a China aumentaram 24%. Moscou manteve a liderança entre os exportadores com 107 milhões de toneladas. A Arábia Saudita teve 86 milhões, enquanto o Iraque tem 59 milhões.